Fala pessoal, eu sou Rodrigo Andrian e hoje nós vamos ver o inglês com Bíblia, a oração do Pai Nosso, tá? Só que eu quero, antes de tudo, que a gente entenda o seguinte, tá? Então a gente está no livro de Matthew 6, tá? E a gente vai então ver pela New International Version, né? Pela NVI. Ah, Só que antes de tudo, eu quero que vocês entendam uma coisa. A Bíblia é muito importante não só ler o texto pelo texto, mas se você quer uma contextualização, quer entender um pouquinho melhor, lê um pouquinho antes dos famosos versículos e lê um pouquinho depois, porque para entender um contexto ajuda bastante, é muito bacana, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, prayer. Prayer é a oração em inglês, tá? A gente tem como título Pray é orar. Tá? Pray é orar, é o verbo orar. E prayer é a oração. Então, olha o que está escrito aqui no texto. No verse 5, no versículo 5. And when you pray, e quando você orar, do not be like, não seja como, like pode ser gostar e pode ser como, de comparação, tá? Então, não seja como, do not be like the hypocrites, não seja como os hipócritas, for they love to pray standing in the synagogues and on the streets corners to be seen by others. Pois eles amam orar em pé, standing. E o stand-up? O stand-up comedy é uma comédia em pé, tá? Daí que vem o stand. Stand é ficar em pé. Então eles amam orar ficando em pé nas sinagogas ou nas street corners, nas esquinas das ruas, para serem vistos por outros. Truly, verdadeiramente, I tell you. Eu te falo, eu te digo, eu te conto. Tell em inglês é contar. They have received their reward in full. Eles receberam sua recompensa em cheio. But, olha só isso, gente. When you pray, quando você orar, quando você rezar, go into your room, vá para o seu quarto, close the door, feche a porta, tá? Room pode ser quarto ou um ambiente, um local fechado, tá? Nesse caso a gente está falando de quarto mesmo. Vá para o seu quarto, feche a porta, and pray to your father, e ore, reze para o seu pai, who is unseen, que é não visto, que é invisível, certo? Seen é no sentido de visto e un é a negativa. Então, não visto é tipo um visto, invisível, tá? Then, e então, your father, o seu pai, who sees what is done in secret, que vê o que é feito em secreto, will reward you. Esse will é futuro. Então, reward é recompensa, recompensará você, certo? Ahn, Vamos lá então. Vamos para o próximo texto aqui. And when you pray, e quando você orar, do not keep, não continue, não mantenha on babbling, balbuciando, repetindo, like pagans, como, de novo, como, de comparação, os pagãos. For pode ser por, pois, for they think they will be heard because of their many words. Pois eles pensam, eles acham, think é pensar ou achar, que eles, will be, ou will de novo, futuro, will be heard, que eles serão ou ser, o be é ser ou estar, então will be será ou estará, heard, ouvido. Então, eles pensam que eles serão ouvidos because, por causa of their many words, por causa das suas muitas palavras. Word é palavra? Exatamente, palavra. Então quer dizer então que aquele negócio do computador, aquele programa do computador que a gente usa para texto, o Word, significa palavra? Exatamente. Word em inglês é palavra, tá? Então, because of their many words, por causa das suas muitas palavras. E por que de pergunta é why, W-H-Y, e por que de resposta, because, tá?
Do not be like, não seja como eles, like them. Them é eles ou elas no fim de frase. For your father knows what you need before you ask him. Isso é maravilhoso. Pois o seu pai sabe o que você precisa antes de você pedir a ele. Ask é pedir ou perguntar, tá? E him é ele no fim de frase. Então, assim, tá? Fica a dica. Se você for orar, não precisa ficar repetindo e nem fazendo em público para todo mundo te ver. Vai para o seu quarto, tranque a porta, né? Então, go to your room, close the door and pray to your father, ok? E ore para o seu pai. In secret, ok? Em secreto. É a dica que a Bíblia está dando, certo? E aí depois a gente tem aqui, ó, vamos lá. This then, isso então, is how pray. É como você deveria orar. Ah, aqui não apareceu direito. Aqui é pronto. You should pray. Que você deveria. Should em inglês é deveria, um conselho. You should pray. Que você deveria orar. E aí a gente tem a oração do Pai Nosso. Tá? Então tem uma instrução antes. Eu sei que as pessoas muitas vezes não sabem, não conhecem ou não leem, tá? Mas foi lido, serve para quem quiser aplicar na sua vida, tá? Our Father, ai, Our Father in Heaven, né? Ao pé da letra, nosso Pai no céu. Lembrando que Heaven é os céus celestiais, não é o céu que a gente olha, né? Senão é sky. Hallowed be your name, né? Santificado seja seu nome. Your kingdom come, o seu reino venha. Your will be done. Will pode ser futuro, como eu tinha falado. Aqui no caso, não. Aqui no caso é vontade, tá? Então, a sua vontade seja feita. On earth, na terra, as it is in heaven. Assim como é nos céus. Give us today, dá-nos, esse aqui, us é nós, tá? Então, dá a nós hoje, our daily bread, nosso pão diário, and forgive us, e nos, aqui é nós, nos perdoe das nossas dívidas, as we also have forgiven, assim como temos perdoado os nossos devedores. And lead us, e nos guie, nos guie, not into temptation. Então, não nos guie para a tentação, mas deliver us from the evil one, né? Mas livrai-nos do mal, né? Então, assim, for if, pois se, for if you forgive other people when they sin against you, pois se você perdoa outras pessoas quando eles pecam, sin é pecar e é pecado também, tá? Então pode ser os dois. Quando eles pecam contra você, your heavenly Father, seu Pai celestial, certo? A gente está falando de heaven, de céu, então heavenly Father, seu Pai celestial, ao futuro, will also forgive you. Also, no meio da frase, é também, tá, gente? Então, a gente usa ele antes do verbo, por isso, will also forgive you, né? Também perdoará você. But if you do not forgive others, se você não perdoar os outros, tá? Do not. O que significa esse do not? É o não e esse do representa o presente. Ele significa o presente, tá? Então, sempre que vocês verem do not, é o não no presente. Então, se você não perdoar outros, if you do not forgive other sins, tá? Se você não perdoar os pecados dos outros, your father will not forgive your sins. Seu pai não perdoará os seus pecados.
ok? Will not forgive, não perdoará, por causa do will, tá? Por isso está no futuro. Ou seja, é bem grave isso, né? Até que a oração é bem assim, né? Forgive our debts as we also have forgiven. Né? Nos perdoe assim como nós temos perdoado. Se é assim como, né? De comparação, é na mesma proporção, na mesma medida. Então, realmente, é muito importante que a gente perdoe para que a gente receba o perdão também, tá? We have to forgive to receive forgiveness, ok? Então, é muito importante isso. Bom, essa é a oração do Pai Nosso. Eu vou ler por último, só para a gente ler de forma corrida a oração, tá? Então, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Certo? Então, assim, por isso, por hoje é só, tá? Acredito que tenha acrescentado para muita gente que não tenha lido nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. E olha que diferença grande que faz, que grande instrução que foi dada para gente, né? Então, realmente recomendo, né? Leia um pouquinho antes do que o versículo que você já conhece e um pouquinho depois, porque vai te contextualizar e vai muitas vezes te localizar em muita coisa, tá? Mesmo que seja às vezes uma divisão de um capítulo ou de um versículo, é interessante porque nem sempre a separação delimita realmente o tempo do texto, tá bom? Então é isso aí e até mais, pessoal. See ya and bye bye.